Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui no Viver em Braga. Primeiramente eu gostaria de agradecer a sua atenção e tenho buscado trazer algumas informações conforme a necessidade das pessoas que participam do nosso grupo, que visitam o nosso site, que mandam e-mails e que de certa forma estão ligadas aqui conosco, acompanhando a cidade de Braga, aqui em Portugal. E hoje nós iremos falar sobre custo de vida em Braga, em Portugal. Antes de começarmos a seguir com os slides, eu gostaria de dizer o seguinte: todos esses slides eles foram feitos baseados em uma situação real, não tem nenhum dado que iremos apresentar agora que é fictício, e ele é baseado no custo de vida em Braga de uma família de 3 pessoas, onde nós iremos abordar os gastos básicos, tá bem? Não iremos nos aprofundar em gastos relativos à diversão, relativos a outros gastos que não sejam os gastos básicos. E para começar, eu vou iniciar falando a respeito dos gastos com a água. E como vocês podem observar, eu fiz o seguinte: eu coloquei um gráfico à direita e à esquerda eu coloquei os dados relativos ao gasto com a água do dia 26 de janeiro de 2018 a 23 de outubro de 2018. Podem observar que houve uma variação e que eu coloquei uma média, essa média aí dos 10 meses, para que vocês possam ir anotando que ao final dos slides eu irei apresentar uma média desses valores para que você tenha uma ideia de uma família com 3 pessoas possam viver aqui com os gastos básicos, lembrando, isso é importante, aqui em Braga. E vamos prosseguir, vocês podem observar que eu coloquei esse gráfico e existem, no caso aqui eu me referi à empresa Agere, que é uma das empresas de água aqui em Braga, Portugal. Existem outras empresas e a ideia aqui não é falar das empresas, mas sim desse custo médio de água. E vamos prosseguir para o próximo slide. Gasto com luz e gás. Nesse slide eu vou dar um pouquinho mais de atenção, porque eu vou fazer referência a alguns assuntos muito importantes. Vocês podem observar no gráfico, mais precisamente na tabela, que eu coloquei a data, o período, a eletricidade, o valor do gás, serviços, taxas / impostos e o total que a EDP, no caso a empresa responsável pela distribuição de eletricidade e gás aqui em Braga, Portugal. Quando vocês observarem aí a parte da eletricidade, vocês vão verificar que existe uma variação. Isso depende, obviamente, do que você tem na sua residência para poder gastar a energia conforme aquilo que você pediu ou solicitou. Porque existe uma tabela que é apresentado no momento em que você contrata esse serviço de energia e que eles vão perguntar basicamente o que você tem na sua residência para poder se adequar à distribuição de energia para a sua residência. Então, quanto mais eletrodomésticos, mais equipamentos eletrônicos você tiver em sua residência, você terá os valores que irão variar.
Nesse exemplo, eu coloquei um exemplo de uma distribuição energética básica, simples. E a média que eu tenho dentro desse período aí de 9 meses é de aproximadamente 30 euros de eletricidade, de energia. Falando agora do gás, você vê que existem algumas variações. Isso depende do que você consome, obviamente. Vou dar um exemplo. Se o seu fogão for usar o gás, alguns são elétricos, você vai cozinha todos os dias, obviamente você vai ter um gasto maior do que aquela pessoa que come fora. Lembrando que a maioria das residências usa o sistema de aquecimento, no caso o aquecedor, que esquenta a água em toda a residência e que também é através do gás. E alguém que vai tomar um banho mais demorado, obviamente vai gastar mais gás. Então tudo isso depende do seu controle. Nesse exemplo que eu estou dando, a média ficou em 25,88 €. Serviços, isso aqui que eu gostaria de falar. É disponibilizado um serviço onde custa 3,21 €. Por que está 6,42 €? Porque foi contratado o serviço tanto para a eletricidade quanto para o gás. É uma espécie de seguro em relação aos seus eletrodomésticos e equipamentos de gás. Qualquer avaria, qualquer problema e fiscalizações, às vezes vir um técnico na sua residência para poder verificar se existe algum tipo de problema relativo a algum curto-circuito ou outro problema ligado aí à eletricidade e relativo ao gás, se está escapando gás ou não, é medido tudo isso. Então, vale a pena contratar sim o serviço. Isso é muito de cada um. Conforme for, você pode abater esse valor dentro do seu cálculo. E as taxas / impostos, vocês podem observar que elas não são baixas. Esses impostos são relativamente altos em relação ao total, juntando a eletricidade e gás, mas eles são cobrados e é bem discriminado na fatura, seja digital ou através de boleto, através de papel que você recebe em casa. E a média que eu calculei dentro desses 9 meses ficou aproximadamente 81,68 €. Tá bom? Então essas informações são muito importantes para que você possa avaliar o que você vai pedir junto à empresa distribuidora aí de luz e gás. Tá bem? Vamos partir para o próximo slide. Eu coloquei aqui agora o slide onde nós vamos falar sobre TV, internet, telefone fixo e telefone móvel. Um pacote pela empresa Nós, lembrando que temos aqui em Braga, Portugal, outras empresas como a Vodafone, a Mel e a Nós. Eu peguei o exemplo da Nós como algo mais, vamos dizer assim, mais vivenciado, onde eu coloquei nesse exemplo aqui, lembrando que os valores eles não mudam muito. O que muda é uma promoção ou outra, ou uma condição especial em termos de disponibilidade de mais giga ou menos giga, mas no final, pelo que eu já observei, fica bem equiparado aí os preços, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui de uma TV com mais de 140 canais, uma velocidade de internet de 120 megabytes, 3 números de celulares com dados, no caso com dados móveis, né? 3 números de celulares, de telemóvel, e um número fixo. E isso tudo, esse pacote, o valor ficou em 62,39 € por mês.
Esse é o valor desse pacote. Você pode encontrar valores menores? Pode, desde que você faça uma adequação à sua necessidade. Esse custo básico que eu estou fazendo aqui com todos vocês é apenas uma ideia de uma família com 3 pessoas gastando esses itens que eu estou colocando na tela. Lembrando que é uma realidade real de uma família com 3 pessoas. Vamos prosseguir então. Espero que vocês possam estar tomando nota que ao final eu irei apresentar o valor total aproximado desse custo de vida aqui em Braga, em Portugal. Vamos falar agora de combustível. Peguei hoje, estamos aqui no mês de outubro de 2018 e o gasóleo hoje, o diesel está €1,47 aproximadamente e a gasolina €1,60. O preço do combustível, como eu disse, pego no mês de outubro de 2018 e o gasto aproximado é de €70 por mês. Volto a dizer, isso é muito relativo. Se você trabalha com seu veículo, obviamente você pode vir a gastar mais, dependendo da sua distância. Então, esse valor que eu coloquei do gasóleo e da gasolina é para que vocês tenham uma ideia de quanto o veículo gasta em quilometragem, a distância, o que você vai gastar e o que você usa do carro. Então, tudo isso é uma questão apenas como uma direção, tá bem? Vamos prosseguir. Um assunto que muitos têm um certo receio e que eu vou dar uma devida atenção a ele, que é o arrendamento. Aqui em Portugal se chama arrendamento, que é a mesma coisa que aluguel. Lembrando que quando usamos o termos aqui em Portugal de T1, T0, T1, T2, T3 e assim sucessivamente, estamos nos referindo a quartos. Isso mesmo, quartos. Então, se uma casa tem um T2, ela tem 2 quartos, tá bem? Para que vocês possam acompanhar na devida explicação aqui no slide. Eu coloquei aqui um gasto aproximado para aqueles que pagam aluguel, pagam arrendamento. Hoje aqui em Braga, na localização de São Vítor, um T3, um 3 quartos com 2 banheiros e uma garagem com sacada, onde eu peguei ao lado uma descrição mais detalhada desse exemplo. Vocês podem observar que é um imóvel de aproximadamente 130 metros quadrados de área bruta, muito bem localizado aqui em São Vítor. Uma localização muito, vamos dizer assim, requerida pelas pessoas. Aqui São Vítor, Lamaçãs, São Vicente e outras áreas muito interessantes aqui de Braga, que vocês no site, aí na área de contato do Viver em Braga, podem mandar mensagens que iremos aí ajudar, orientar esses detalhes. Então, o aluguel de imóveis aqui em Braga vai depender da área que vocês querem morar. Mais central, mais afastado. Então, isso exige, obviamente, uma atenção especial e que, obviamente, vai refletir no preço. E existem outros imóveis que vocês podem pesquisar também no site viverembraga.com na parte de imobiliárias. As imobiliárias, algumas eu fiz questão de colocar no site e vocês podem acompanhar, observar os valores de arrendamento. Não só arrendamento, como o valor de imóveis que estão à venda, que nós iremos tratar mais para frente a respeito de venda de imóveis aqui em Braga.
E quem quiser adiantar alguma coisa pode mandar também um e-mail para o nosso site. Vamos prosseguir então. Então podem anotar, por favor, 650 euros por mês aproximadamente. E agora também um outro assunto que faz parte do nosso dia a dia, que é relativo aos supermercados em Braga. Temos alguns aqui muito conhecidos, que eu vou colocar na tela, vocês já devem ter ouvido falar. O Lidl, Continente, Mini Preço, Pingo Doce, Supercor e outros. Fiz questão de colocar esses como principais. E o valor médio por semana é aproximadamente 50 euros. Posso gastar menos? Posso gastar mais? Isso vai depender de como você vive. Lembro que esses slides, essa explicação, é apenas uma ideia, uma direção para que você possa, depois com calma, entrar nos sites. Tem o site do Continente, do Mini Preço, do Lidl, todos esses supermercados, você encontra aí os folhetos digitais que vocês podem buscar os preços, as promoções. Então isso é para ajudar vocês a se direcionarem melhor em relação a Braga, tá bem? Como eu disse, o folheto, existem os folhetos digitais e vamos prosseguir para o próximo slide. A média aproximada para uma família com 3 pessoas, calculando tudo isso que nós falamos desde o primeiro slide, ficou uma média mensal, custo básico, aproximadamente de 1.110 euros por mês. Lembrando que é relativo a uma família com 3 pessoas. Posso gastar menos? Pode. Posso gastar mais? Pode. Isso vai depender da sua forma pelo qual você vive, a forma com que você vive. Se você come fora todo dia, se você faz comida em casa, se você gasta mais gás ou menos gás. Então isso é muito pessoal. Eu costumo dizer que quando falamos de custo de vida aqui em Braga ou em qualquer outro local, vai depender do seu perfil. O seu perfil vai dizer exatamente se você se enquadra ou não nesse cálculo. Porque, mas eu não gostaria de contratar uma TV porque eu não paro em casa, eu só quero internet, então eu vou pagar menos. Então, é como eu disse, isso é apenas uma ajuda, uma ferramenta que eu estou a usar aqui nos slides para orientar vocês e ajudá-los. Ok? Vamos prosseguir para o próximo slide. Eu coloquei essa figurinha para chamar atenção em alguns detalhes. Primeiramente, não coloquei nada ligado à diversão. Não coloquei preço de cinema, preço de teatro, quanto que eu gasto para ir passear num parque aqui em Braga. Obviamente, os parques abertos é livre, você pode passear e usufruir da melhor maneira possível nas épocas que são melhores ali, principalmente no verão. E diversão também é algo muito pessoal, cinema, quanto que você vai gastar no cinema, que a gente pode falar também isso mais para frente e que você pode entrar em contato conosco. Mas esse símbolo, ele não está aí apenas para falar daquilo que eu não coloquei, porque o que eu fiz aqui foi apenas um levantamento do custo básico, tá bem? Mas esse símbolo eu fiz questão de colocar para que você tenha o máximo de atenção nos vídeos que aparecem nas mídias sociais. Eu converso muito isso nas lives que são feitas no grupo, no Viver em Braga, e que, infelizmente, pessoas estão sendo iludidas por situações que não retratam a realidade do que é viver em Portugal, mais especificamente em Braga.
Então, todo cuidado, ele é válido, todo planejamento, ele é válido. Não só um planejamento financeiro, como um planejamento psicológico, como a preparação psicológica para vir para um país novo. Tudo isso é importante e que eu irei fazer, sim, alguns comentários especificamente dentro do grupo. Você que não faz parte do grupo Viver em Braga, nós temos, eu vou avançar aqui para mostrar para vocês, nós temos um grupo que é um grupo fechado, do grupo Viver em Braga. Nós temos a fanpage que é do Viver em Braga, Portugal. Nós temos o Instagram, que é o Viver em Braga, e o canal do YouTube, que é o Viver em Braga, Portugal. Nós temos aí uma série de mídias sociais que estão aqui para lhe ajudar e que podem lhe dar um norte, vamos dizer assim, em algumas tomadas de decisões. Lembro, não sou o dono da verdade, mas a experiência que o grupo Viver em Braga tem apresentado tem ajudado muito através de experiência de muitas pessoas que chegaram a Braga e que somam muito com as informações e que você possa ficar atento ao que você assiste, ao que dizem para vocês, principalmente em relação a certos tipos de acompanhamentos, coisas que o próprio governo português disponibiliza de graça. Tomem cuidado para que vocês não venham a ficar em uma situação complicada, porque muitas pessoas que chegam a Braga, Portugal, que chegam em um país novo, é muita informação, é uma certa fragilidade da pessoa, um certo medo, e isso são comportamentos que não nos favorecem em determinados momentos, e sim acabam até nos prejudicando em termos financeiros. E é isso. Nós iremos falar sobre outros assuntos nos nossos slides. Eu me alonguei um pouco dentro desse assunto, até pelo número de slides, porque eu acredito que é uma informação muito importante. Eu não deixaria de forma alguma passar esse tipo de orientação. Então o grupo Viver em Braga se coloca à disposição para que você possa entrar no nosso site, fazer parte do grupo e tudo aquilo que nós pudermos ajudar, nós estaremos aqui de braços abertos. Aqueles que estão pensando em vir para Braga aqui em Portugal, façam seu planejamento. Aqueles que já estão ou acabaram de chegar aqui em Braga, sejam bem-vindos. E o mais importante, que Deus os abençoe, tenha uma boa estadia e que nós possamos juntos, a cada dia, somar da melhor maneira possível. Um abraço a todos, tudo de bom e até o próximo slide.